Jesus partiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. O tema geral dos evangelhos deste e de outros domingos seguinte vai ser a incompreensão e a resistência dos discípulos ao ensinamento de Jesus. Parte dessa resistência se deve à mentalidade nacionalista. Então Jesus, para abrir os horizontes dos discípulos, faz uma viagem pedagógica até Cesareia de Filipe, que é o extremo norte da Terra Santa. Já praticamente estão margeando um novo continente, um novo território. Lá é um lugar paradisíaco. Tão belo é aquele lugar que dizem que quando Alexandre Grande, aquele grande conquistador macedônio, disse que ali moravam as ninfas. De fato, é um lugar muito bonito, paradisíaco. Você vê ao longe o Monte Hermon, que tem geleiras no cume. Jesus está tentando abrir o horizonte dos discípulos. Quer que eles compreendam que existe algo muito maior do que aquele quintalzinho deles, que é o lugar onde eles moram. Até hoje as famílias abastadas gostam de mandar os seus filhos fazer intercâmbio em outro país, aprender nova língua. É uma maneira de se desenvolver. É o que Jesus está tentando fazer com seus discípulos. Agora vem uma expressão preocupante. E no caminho? Perguntou-lhes. No Evangelho de Marcos, caminho é uma referência à parábola do semeador. Lembrem que as sementes que caíram junto ao caminho não produziram fruto, porque as aves do céu as comeram, que é a imagem do demônio. Então, a passagem vai se abrir para as tentações dos discípulos. Ou seja, a mensagem de Jesus será ineficaz, não conseguirá brotar no coração dos discípulos. Jesus, para ensinar, faz uma pergunta. Perguntar é uma maneira pedagógica eficaz de ensinar. O mestre disso foi Sócrates com sua dialética. A primeira pergunta de Jesus é: quem dizem os homens que eu sou? E a resposta dos discípulos é: João Batista, Elias ou um dos profetas. Todas personagens ligadas ao passado. Eles não são capazes de ver o presente que está em Jesus. O que ele tem de diferente destas personagens? A segunda pergunta é direta. E vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta é a todos, mas somente Pedro respondeu. Sempre que encontramos a introdução desta personagem chamada de Pedro, significa que vai acontecer alguma coisa desconcertante, porque Pedro é o apelido de Simão, o nome dele é Simão. Pedro é pejorativo, tipo cabeça dura, pessoa que não é maleável. A resposta de Pedro é: tu és o Cristo. Cristo é a versão grega, é ungido, para o nome Messias, tem o mesmo significado. Parece que a resposta está certa, mas temos que prestar atenção no Evangelho de Marcos, porque ele usou aí um artigo definido, o Cristo. Isso significa que ele está apresentando Jesus como o Messias da tradição, aquele que viria restaurar o trono de Davi e Salomão, a glória do reino de Israel, o Messias nacionalista e triunfante, aquele que vem com poder, que vem castigar os pecadores. Nada mais contrário ao messianismo de Jesus. Este é o messianismo que o demônio quis impor a Jesus na tentação do deserto. Jesus proibiu severamente de falar a alguém ao respeito. Repreendeu, né, no original. Vai aparecer 3 vezes a palavra repreender. É o mesmo verbo usado no contexto de exorcismo. Por que Jesus proíbe que eles falem isso? Era de se esperar que Jesus, que eles falassem que Jesus era o Messias, que seria colaborar com a missão de Jesus. O problema é que eles querem falar desse Messias que não interessa de Jesus, que é o oposto da missão de Jesus. E então Jesus apresenta um retrato concreto do seu messianismo, dizendo que
que é necessário que o Filho do Homem sofresse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes, escribas, e fosse morto, e depois de 3 dias o ressuscitasse. É o Messias do servo sofredor, aquele que vem dar a vida pela salvação de todos. A reação de Pedro é a pior possível, porque ele quer fazer o exorcismo do mestre. Ele usa o verbo repreender de novo. Ele acha que Jesus então está vítima de uma possessão demoníaca, dizendo assim, não seja assim, não vai acontecer isso. Aí pela 3ª vez Jesus usa o verbo repreender, agora contra Pedro, chamando ele de Satanás. A tradução correta é: coloque-se para trás em mim. Não é afasta-te. Por quê? Porque Jesus quer que Pedro retome a sua posição de seguidor, de discípulo, aquele que segue o mestre, não aquele que está tentado a conduzir o mestre. Amém.